a todos. Eu quero dizer que é uma honra estar aqui. Você que nos visita pela primeira vez, seja bem-vindo. Você que está vendo essa ministração pelo YouTube, Deus abençoe a sua vida. Você que está aqui todo sábado conosco. Glória a Deus, continua assim. Como o Du já falou, a gente vai iniciar um novo tema. Eu vou estar abrindo aqui nas próximas semanas. Vai ter continuidade. Obrigado, Matheus. O tema, então, é ansiedade. Né? Vou ler algumas referências aqui e vou aproveitar que, como é a primeira ministração, já trazer algumas informações, né? Porque a gente tem um tema bem desconhecido por muita gente, embora seja algo que vem decorrente nos últimos anos. É algo que muita gente não entende, né? Eu mesmo, eu já sofri ansiedade, transtorno de ansiedade, tomava remédio para isso. E só que antes de eu procurar tratamento, procurar remédio, eu não sabia o que era. Não entendi o que era ansiedade. Muita gente trata isso como, tem gente que acha que é besteira, não dá muita importância, até mesmo a depressão, né? Muita gente fala que é frescura, não entende, então eu vou trazer algumas informações aqui para nós. Amém? Se puder abrir lá no Data Show, em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 10, a versão que eu estou usando é a NVI, tá? A nova versão internacional. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 10. Diz assim, ó: afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Então, afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo. Em Salmos 94, versículo 19, se puder abrir para nós também. Salmos 94, 19. Diz assim, ó: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Amém? Então a gente vê aqui que o consolo do Senhor traz alívio para a nossa alma. E a gente entende isso, esse consolo, esse refúgio, essa fortaleza, né? Agora que estamos em Cristo, né? Mas tem muita gente lá fora que não entende isso, não tem a quem recorrer, né? E durante um bom tempo, depois que eu me converti, que eu me batizei, eu já sofria com ansiedade, mais ou menos um ano e pouco assim, eu já sofri com ansiedade. Então eu tive um encontro com Cristo, né? Me batizei e continuei com ansiedade. Eu continuei tomando remédio. Tomava um determinado remédio lá para fazer o tratamento, né? E continuei com ansiedade durante um tempo ali da minha vida, né? Aqui, vou dizer um pouco aqui de como foi comigo, como aconteceu comigo. Vou estar trazendo algumas informações aqui que eu acho importante a gente entender, né? Quando está aqui a primeira ministração, a gente entender o que é ansiedade, o que não é, até que ponto é normal e até que ponto não é normal, né? Então a gente vê aqui na palavra que o consolo do Senhor traz alívio para a nossa alma, né? E estudando, eu sabia que a Bíblia, a palavra falava sobre ansiedade, mas eu não sabia que falava tanto. Então, eu estudando, eu achei ali Eclesiastes, Salmos, Provérbios, Mateus, Filipenses, até o livro de Apocalipse, né? E várias outras passagens falam sobre ansiedade, né? Então, se é algo que tem tanto na Bíblia, né, que bate tanto nessa tecla, é algo importante que a gente tem que dar a devida atenção para isso, né? Só nesses dois versículos a gente pode perceber 3 pontos aqui, né? Primeiro, que a ansiedade causa sofrimento no corpo, né? Eu já tive, eu sei do que eu estou falando, realmente causa sofrimento no corpo. Em Salmos diz ali que a ansiedade já me dominava. Então a gente pode ver que a ansiedade, ela pode sim dominar uma pessoa, assim como o medo e como qualquer outro sentimento. E que a gente tem que afastar do nosso coração, como diz em Eclesiastes. Sempre que a gente acha na Bíblia referências que falam sobre ansiedade, é sempre uma advertência, né? Afaste do coração, não andeis ansiosos, não estejam inquietos. É sempre uma advertência, nos alertando sobre isso, né? Então, o que é a ansiedade? Vou trazer algumas informações aqui, algumas informações um pouco longas, então eu peço paciência, né? Então, um resumo aqui. O que é a ansiedade, né? A ansiedade é um grande mal-estar físico e psíquico. Aflição, preocupação e agonia. Então, a gente já vê que não é uma coisa boa. Não é uma coisa boa você ter ansiedade. Um exemplo de ansiedade, né? Se for colocar num contexto, em frase, a demora no atendimento causava-lhe ansiedade.
com grande ansiedade, aguardava o seu casamento. Então, a ansiedade ela tem um pouco a ver com tempo de espera, né? Eu sei que tem algumas pessoas aqui que já se casaram, por mais que você não era uma pessoa ansiosa, no dia você estava ansioso. Era algo importante, era algo grande, então é normal você sentir essa ansiedade, né? A ansiedade, então, é um desejo veemente e impaciente, né? Tem a ver com essa expectativa, né? Com essa espera. É essa ansiedade que nós conhecemos, né? A ansiedade que todo mundo conhece. Antes de falarmos sobre a ansiedade enquanto doença, é importante deixar claro e ressaltar inicialmente que a ansiedade é algo inerente a todo ser humano. Né? O que quer dizer inerente a todo ser humano? Todos nós temos. Todos nós temos ansiedade dentro de nós. Porque a ansiedade ela é uma emoção. Assim como alegria, tristeza, tudo isso a gente tem dentro de nós. Né? Deus nos fez dessa forma. Então todos nós temos isso dentro de nós, mas é uma responsabilidade nossa administrar isso. Né? Alguém se machuca, tu vai sentir dor. Né? Mas você escolhe xingar, reclamar, ficar bravo o dia inteiro, ou respirar fundo e continuar. Então, tem essa ação e reação, mas as nossas emoções é responsabilidade nossa controlar elas. Então, essa ansiedade, como a gente leu ali, como um casamento e outra coisa, ela é normal para você sentir, certo? Trata-se de uma emoção que surge quando estamos diante de decisões importantes a serem tomadas, como, por exemplo, participarmos de uma entrevista de emprego. Porém, se torna um fator de preocupação quando se transforma em um distúrbio e passa a atrapalhar consideravelmente a performance de qualquer tipo de indivíduo. Estes se sentem preocupados de forma excessiva e também com medo de situações consideradas simples, mas que em suas mentes se transformam praticamente em um filme de terror. Então aqui a gente vê que uma pessoa ansiosa ela tem medo de situações simples. Eu lembro que quando eu estava atacado assim na cidade em dias, eu tinha medo tipo de sair na rua, de ir na casa de alguém. Tipo, algum amigo meu me convidava para ir na casa dele e por algum motivo eu acordava muito ansioso aquele dia. E aí, tipo, eu conheci um amigo que eu conheci há 5 anos. Aí, tipo, eu nunca fui na casa dele, ele falou, vem aqui na minha casa, me passava o endereço e ele ficava ansioso. Ficava preocupado, o coração começava a acelerar. Isso eu senti ansiedade, isso não é normal. Né? Não é uma situação preocupante ou algo difícil. É uma situação cotidiana, algo rotineiro, e a pessoa sente ansiedade por aquilo. Então, em situações consideradas simples para a maioria das pessoas, para uma pessoa que sofre ansiedade, aquilo pode ser algo preocupante. Ela pode ficar com medo, o coração começa a acelerar, ela começa a ter palpitações. Isso aí já não é normal. Aí já se trata de uma pessoa que sofre de transtornos, de distúrbios. No Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 24, diz assim, né? Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não dou como o mundo dá. Não se perturbem os seus corações e não tenham medo. Eu estava estudando e encontrei essa passagem bíblica, né? Aconteceu uma coisa bem interessante essa semana. Eu estava trabalhando na Hortex, né? Aí, quinta-feira aconteceu. Quinta-feira, eu fui numa sala buscar algumas folhas, né, de serviço. Aí tinha uma mesa e tinha 3 computadores, né? Eu me sentei e lá estava sentado um homem já. Eu conheço ele já há alguns anos. Ele tem mais de 35 anos. Eu dei bom dia para ele, sentei e fiquei procurando a folha que eu queria lá, né? Aí nisso entrou uma mulher. Ela também tinha mais de 35 anos. Deu bom dia pra gente, sentou. Aí perguntou para ele, tu sabe onde tem um cardiologista bom aqui, em Luiz Alves? Aí só fiquei prestando atenção na conversa, né? Sabe onde tem um cardiologista bom aqui? Aí ele, eu conheço o plano de tal, ele é bom e tal. Que eu tô com. Meu coração tá disparando, eu tô com um aperto no peito, não tô conseguindo dormir. Aí ele pegou e falou assim, olha, isso daí é ansiedade. Eu também já tive, isso daí é ansiedade, tem que procurar um tratamento e tal. Eu também já tive e já passei por isso, né? Aí ela falou assim, né, eu também já tive, mas tinha parado e agora voltou, né? Eu pensei, pô, 3 pessoas na sala e das 3 pessoas ou, ou tinha ansiedade ou já tiveram ansiedade. Então a gente vê que não é algo tão incomum assim. Eu tenho 21 anos, os dois tinham mais de 35, um já teve ansiedade, a outra já teve, não tinha mais e agora teve de novo. E ela comentando isso, eu fiquei até meio cabreiro assim quando ela falou, né? Ela falou que ela tinha ansiedade na época que ela teve bebê. Ela ficou bem ansiosa assim, o coração dela começou a disparar e aí ela se curou.
Eu achei meio doido assim o jeito que ela se curou. Ela procurou tratamento, mas não adiantava. E ela não queria tomar remédio para não causar dependência, né? Porque alguns remédios que causam dependência, ela não queria tomar remédio. Ela procurou o médico e não deu certo. Daí ela foi lá e procurou um benzedor, igual uma benzendeira. Procurou essa pessoa fez uma oração por ela, fez uma reza, fez tudo um ritual e ela ficou sem ansiedade, ficou curada. Só que voltou a ansiedade. Ela ficou só um período, mas agora voltou e voltou pior, pelo visto, porque ela está até procurando cardiologista com medo de ser alguma coisa no coração. O coração dela dispara e ela não consegue dormir. E sente um aperto no peito. Né? Então, eu achei isso daqui e fiquei pensando, né? A paz que o nosso Deus dá não é igual a paz que o mundo nos dá. É aquela paz, paz enganosa. Né? A paz por curto período de tempo. Né? Então, só o Senhor tem essa paz, esse consolo. Voltando ali para as informações dele sobre ansiedade. Este medo e esta preocupação em excesso de não ter uma boa performance, de falar coisas inadequadas, de ficar imaginando o que os outros estão pensando, entre outros exemplos. Né? Isso aqui é uma coisa que aconteceu bastante comigo, de ficar imaginando o que os outros estavam pensando. Né? Como se eu pudesse ver a mente das pessoas. Numa roda ali, geralmente sentava os amigos e a gente conversava, né? Você até a pessoa prestar atenção na conversa. E eu não conseguia prestar atenção na conversa porque eu ficava imaginando o que eles estavam pensando. Tipo, qual eram os pensamentos dele naquele momento, o que eles estavam pensando sobre mim. Isso é algo que acontece com uma pessoa ansiosa. De ficar imaginando o que os outros estão pensando. E ela não consegue prestar atenção na conversa. Talvez o pessoal perguntava, e aí, Lucas? Eu estava boiando. Eu até achava que eu tinha aquele TDAH, né, o transtorno de déficit de atenção, porque eu não conseguia prestar atenção no que as pessoas falavam. Mas é porque eu tinha ansiedade, eu não sabia. Eu ficava imaginando o que a pessoa estava pensando, ao invés de prestar atenção no que ela estava falando. Aqui alguns sintomas que acontecem com uma pessoa ansiosa. E você escuta aí, ver se você tem alguma coisa parecida com isso. Né? Claro que não é só um sintoma, né? Pode ser qualquer outra coisa, mas uma série de sintomas, entre outras coisas, pode indicar ansiedade. Né? Se você conhece alguma pessoa, faz com que surjam até mesmo sintomas físicos no indivíduo. Né? Sintomas estes que ele se sente incapaz de controlar, como irritabilidade, problemas para dormir, aperto no peito, palpitações, tremores nas mãos e pelo corpo, falta de ar, entre outros. Então, tipo assim, não é algo só da cabeça da pessoa, é algo que reflete no corpo dela, é algo físico. Em Provérbios 23, 7, diz, né, como o homem pensa em seu coração, assim ele se torna. E a ansiedade, quanto mais tempo tu passa convivendo naquilo ali, pior fica. Ela não traz nada de bom. Não traz nada de bom. Quanto mais tempo passa, você fica mais ansioso. O teu pensamento é sempre em preocupação. Você não consegue nem pensar na solução daquilo. Você só fica preocupado, ansioso, com medo. Aí o medo gera ansiedade, a ansiedade gera preocupação, e a preocupação gera mais ansiedade. E você fica nesse ciclo. A ansiedade hoje a gente sabe que, assim como outras doenças psicológicas, como depressão e outras, é algo comum nos dias de hoje. Né? Nos dias de hoje tem crescido bastante. E o número chama bastante atenção, o número de pessoas ansiosas. Né? No mundo, são aproximadamente 260 milhões de pessoas com ansiedade. E o curioso é que o nosso país, o Brasil, ele está no topo da lista como o país com as pessoas mais ansiosas do mundo. São 9,3% da população que sofre com isso, com a ansiedade. E com depressão são 15,8 pessoas. Então, se juntar isso, dá 15% da população brasileira sofre com problemas psicológicos, com distúrbios, com traumas. E existem diversas causas que sozinhas ou combinadas podem vir a desencadear o transtorno de ansiedade, né? Tais como traumas, estresse, genética, doenças físicas e até mesmo a depressão. Né? Então a gente vê aqui que a depressão pode gerar ansiedade e vice-versa. A ansiedade também pode gerar depressão. Eu digo isso porque na época que eu estava assim ansioso,
não era algo que eu conseguia controlar, não era algo que eu acordava e falava, hoje eu vou decidir não ser ansioso, não estava no meu controle. Então, durante muito tempo eu tentava lutar contra isso e não conseguia. E estava já beirando a depressão. Claro, nessa época eu estava no mundo, uma vida completamente desregrada, bebida, droga e tudo que não presta no mundo. E mais a ansiedade. E conforme foi passando o tempo, foi piorando até eu me aproximar da depressão. E isso é algo muito comum com pessoas que sofrem ou com depressão ou com ansiedade. Essas duas coisas andam lado a lado, a ansiedade e a depressão. E a gente pode ver na palavra uma resposta para isso em Provérbios capítulo 12, versículo 25. Diz assim, o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Também, glória a Deus que essa palavra bondosa o anima, né? Mas tem gente que não entende essa palavra e vive dessa forma, com o coração ansioso. E a palavra diz que o coração ansioso deprime o homem. A gente sabe que o significado dessa palavra, deprime. Né? O significado dessa palavra é abaixar, diminuir, abater, humilhar, desprezar, enfraquecer ou causar depressão. Então a gente pode ver a resposta na própria palavra que a ansiedade pode sim gerar depressão na pessoa e vice-versa. Eu digo porque foi experiência minha. A minha mãe também, ela teve ansiedade e consequentemente teve depressão. Tanto teve que tomar remédio controlado para isso. Eu tomava só um tipo de remédio. Minha mãe tomava 5. 3 era só para tratar a ansiedade. E ainda assim não consegui. Né? Então, tipo assim, nunca. Eu cheguei no ápice da ansiedade, pode-se dizer assim, e na depressão eu estava começando a engrenar. Até que quando estava assim no fundo do poço, eu tive um encontro com Jesus. Mas passou pela minha cabeça assim algumas vezes de fazer algumas besteiras, né? Naquele famoso dia mal que a gente tem, né? Os cristãos, nós, filhos de Deus, a gente tem o nosso dia mal, né? Mas para quem está no mundo, esse dia mal ele pode significar o fim. Né? Quando a pessoa já está com a mente minada. Né? Como eu tinha falado ali sobre ansiedade, a depressão, que é algo que tem se tornado muito grande. Né? A gente sabe que o ápice da depressão é o suicídio. É o suicídio, o ápice da depressão. Né? Que é algo triste, né? Não deveria acontecer com tanta frequência, mas acontece. Né? Conforme vai passando os anos, isso vai se tornando maior. Né? E hoje, o suicídio é a segunda maior causa de mortes de jovens entre 15 e 29 anos. Entre meninas, perde só para complicação da gravidez. É a terceira maior causa de mortes, né, entre meninos, perdendo apenas para violência e acidente de trânsito. Então, aqui a gente vê que a faixa etária é de 15 a 29 anos, são pessoas jovens. Pessoas adultas também tem, como eu falei, aqueles dois do meu serviço de 35 anos, a minha mãe de 50. Então, também afeta essas pessoas, a ansiedade e depressão, mas principalmente afeta os jovens. Eu, quando estava assim, sofrendo com isso, esse maior período foi quando eu estava ali com uns 19 anos. Então, a gente vê complicação na gravidez, violência e acidente de trânsito são tipo causas de mortes que matam muitas pessoas no decorrer dos anos. E o suicídio está brigando ali pau a pau. Né? E só perde para a complicação da gravidez entre meninas. Então, é algo que tem se tornado cada vez mais abrangente. Né? Isso porque pela falta de tratamento, pela falta da pessoa buscar, de ter ajuda. Então, como a gente leu ali, de receber essa palavra bondosa, de receber esse consolo do Senhor, de ter essa paz que Deus nos dá. A minha mãe, ela sofria ansiedade sim, tinha um bom tempo de caminhada com Cristo, foram 20 anos, mais de 20 anos caminhando, até que se afastou, né? Quando eu me batizei, ela se reconciliou com Cristo. Só que ela continuou ansiosa, continuou tomando remédio para ansiedade. E como a gente leu ali, né, da palavra bondosa, né? Ela tentou, tipo, durante muito tempo se livrar dos remédios, se livrar da ansiedade, mas não dava certo. Ela precisava dos remédios. Ela tomava remédio para dormir e para acordar. Ela tomava um remédio para dormir e durava 3 horas. Aí ela acordava 3 horas depois. E ela tinha que tomar outro remédio para dormir mais 3 horas. E aí acordava e tinha que tomar outro remédio.
Então, era tudo controlado. Não tinha controle, não tinha essa paz, né? Que nem hoje, meu, eu encosto a cabeça no travesseiro e durmo. Não preciso tomar um remédio. Né? Eu nunca cheguei a precisar tomar remédio para dormir. Mas a minha mãe, ela tomava. Só para ansiedade, era 3 tipos de remédios. Remédio muito forte. E um remédio começava a atrapalhar o outro. E aí só desgastava mais ainda ela. E depois que ela se reconciliou com Cristo ali, como eu falei, ela continuou ansiosa, continuou tomando remédio para ansiedade. E o Eduardo teve um papel fundamental nisso, né? Sempre no GC, ela contava isso, tô passando por isso, isso, isso. E o Eduardo falava, não, mas Jesus já levou isso daí, ele levou as enfermidades e tal. E ela, não, eu sei dessa palavra e tal, mas é que isso. Não recebia aquilo. Até que um dia o Eduardo foi mais ousado, falou mais uma vez, bateu nessa tecla de novo. Ainda falou que jogava a Bíblia dele fora se não desse certo. Verdade? Aí, aquele dia ali, foi muito top aquele GC, foi muito abençoado. A gente orou e ela fez um voto ali. Ela não ia mais depender disso. Então, ela decidiu parar de tomar esses remédios. Ela jogou na gaveta e nunca mais tomou. Né? Hoje eu perguntei para ela, mãe, você parou de tomar remédio, mas você tem alguma ansiedade hoje? Ela não tem mais nada. Não tenho mais nada. Ela tomava remédio para ansiedade e para depressão. No total dava 5 remédios. Hoje ela não toma mais nada. E só pelo fato de entender essa palavra bondosa. Não tinha descido para o coração, por mais que ela escutava, não tinha descido para o coração. Mas no momento que ela entendeu isso, ela foi curada. Só dependia dela. Só dependia dela. E a parte do Senhor ele já fez. Cristo já morreu por nós na cruz. Né? Tudo que ele tem para nós, ele já deu. Só basta a gente fazer a nossa parte de buscar, de pegar isso. No livro de 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, diz assim, ó, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Né? Se tem uma coisa que uma pessoa ansiosa não tem na vida dela, é equilíbrio. E a gente vê pela palavra, a palavra sempre nos ensina isso, a ter equilíbrio, a ser modesto, a ser sensato, a ser prudente. Então, ter uma vida equilibrada é importante. A gente tem que ser pessoas equilibradas. Tanto como pessoas lá no mundo tem que ter uma vida equilibrada, uma vida saudável. Nós cristãos também temos que ter uma vida saudável, uma vida equilibrada. Principalmente equilibrada psicologicamente, uma vida emocional equilibrada. E isso, uma pessoa ansiosa, ela não tem esse equilíbrio. Se preocupa demais com o futuro, com aquilo que não aconteceu. O Rodolfo Abrantes tem uma música bem bacana, aquela Presente para o Futuro. Né? Numa determinada parte da música dele, ele fala, né? Prepara um presente para o futuro que nasceu. Então, o futuro a gente sabe que não pertence a nós, pertence a Deus. A gente temos o dia de hoje, né? Se preocupamos com o dia de hoje. Né? Eu, quando estava muito ansioso, uma coisa que acontecia comigo, né? Eu tinha algum evento para fazer, alguma atividade, alguma coisa importante, algo que eu ficava pensando, né? Que me dava ansiedade. Tem tal coisa para fazer, tem que me preparar e tal, né? E eu ficava tão ansioso que até chegar essa data, tudo que eu fazia dava errado. Eu ia fazer alguma coisa, eu estava ansioso, eu atrapalhava, eu quebrava, eu não sentia paz. Era uma bola de fogo, assim. Tudo dava errado. Porque eu estava muito ansioso pensando naquela coisa que eu ia fazer, pensando naquele futuro, naquele dia, naquela semana, em algo que eu tinha que fazer. E aí, quando chegava esse dia, quando eu ia fazer tal coisa, também não dava certo. Porque eu me lembrava de tudo que eu fiz ali que deu errado e ficava ansioso por ter feito tudo errado. Então, nada dava certo, né? Não tinha paz. Eu vivia atropelando as coisas, não era equilibrado, não tinha o controle. Em o Evangelho de Mateus, capítulo 6, do verso 31 ao 34, uma passagem bem conhecida no livro de Mateus. Mateus capítulo 6, versículo 31. Diz assim, ó, portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Pode prosseguir. Pois os pagãos é quem correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã,
pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia seu próprio mal. Então a gente vê aqui que retrata muito bem isso. Né? Você viver um dia de cada vez, não se preocupar com o amanhã. O amanhã se encarregará das próprias preocupações. Não se preocupe com o dia de hoje. A gente leu ali sobre algumas coisas que podem causar ansiedade na pessoa, né? Como genética, estresse, doenças, a depressão e trauma, né? Seja trauma de infância ou trauma na vida adulta, né? Isso é algo que pode desencadear. Né? É muito comum isso acontecer, muito comum. A maioria das pessoas que tem ou é por estresse e por depressão ou por trauma. E isso gera ansiedade na pessoa, né? Tem uma pregadora, eu gosto bastante dela, os irmãos devem conhecer, a autora e professora bíblica, a Joyce Meyer. Né? Ela tem essa frase, né? Preocupação é o oposto de confiar em Deus. Né? Confiar no Senhor é uma decisão nossa, não é uma emoção. Né? Essa mulher, essa Joyce Meyer, quando ela era garotinha ainda, né? Ela sofreu um trauma na infância dela. Ela foi abusada pelo próprio pai dela, quando ela era pequenininha. E aí ela cresceu, ela seguiu a vida dela e se tornou essa pessoa que ela é hoje. Né? Uma pessoa dedicada, uma pessoa cristã, tem umas ministrações muito poderosas, né? Prega o evangelho e eu fico pensando, né? A pessoa tinha tudo para crescer ansiosa e depressiva e com rancor do pai dela. Mas quem tu escuta a administração dela, vê o jeito que ela fala, a calma que ela tem, né? O amor que ela sente pelas pessoas, me ajudar. E eu fico pensando, pô, né? Esse trauma podia ter decidido a vida dela a partir dali. Mas não foi dessa forma, né? E o curioso, eu vi uma última ministração que eu vi dela, ela fala sobre o que aconteceu com o pai dela depois daquilo. Né? Ela cresceu longe dele, só que aí chegou uma notícia para ela que o pai dela estava com uma doença terminal, ele estava morrendo. E o Espírito Santo falou com ela, né? Para ela ir lá e cuidar do pai dela. Eu fico imaginando como é que a pessoa vai bater na porta da outra para ajudar, sabendo que aquela pessoa abusou sexualmente dela quando ela era pequena. Né? Ela fala isso, que não é uma fragilidade, uma fraqueza. A pessoa tem que ser muito forte para fazer isso. É uma atitude muito linda, né? Fico imaginando qual foi o pensamento do pai dela. Não sei se ele era cristão, mas o que ele pensou quando viu aquela pessoa voltar lá para ajudar ele, para mostrar esse amor. Isso é algo que o Senhor faz nas nossas vidas. É algo que o Espírito Santo nos direciona. Porque por nós mesmos, olha, por mais boa que a pessoa possa ser, superar um trauma assim, ir lá e ajudar a pessoa, não é fácil, não é uma fragilidade. Sim, uma virtude, na verdade, se a gente parar para pensar. Algo que vem do Senhor. Então, a confiança em Deus, ela supera qualquer trauma, qualquer medo, qualquer preocupação. O texto de Filipenses, a frase que está até no tema da arte dessa mensagem, Filipenses capítulo 4, versículo 6, do 6 ao 8. Diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Amém. Olha só o que a palavra nos diz aqui. Né? Já começa enfatizando isso. Né? Não andem ansiosos por coisa alguma, né? Mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a gente sabe que a gente pede, a palavra nos ensina, né? Que nós pedimos, a gente recebe. Aquele que busca, encontra. Assim como um filho pede um brinquedo para o pai ou algo, ele dá. E com Deus não é diferente, porque Ele é o nosso Pai. E a gente pode pedir coisas para Ele, coisas grandes. Você pode pedir uma cura, uma libertação, você pode pedir uma bênção na sua vida. É interessante aqui, né?
a paz de Deus que excede todo entendimento. É algo que o mundo não pode dar. Porque o mundo não tem uma paz que excede todo entendimento. A paz que nós temos é a paz do homem. A gente sabe que a nossa paz, a gente sabe que nós mesmos somos ilimitados. Então tudo que vem de nós, tudo que vem de fora, é limitado também. Mas não a paz do nosso Deus. Ela excede todo entendimento. Esse versículo aqui também chama bastante atenção, né? Essa parte. Guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Aqui a gente vê que a gente tem que guardar o nosso coração e guardar a nossa mente. A gente sabe que o inimigo nos ataca principalmente na nossa mente. Por mais que não venha alguma pessoa te fazer um mal, ou talvez uma tentação, mas é na nossa mente que ele começa a jogar setas, jogar dúvida, jogar pensamentos errados, jogar dúvidas sobre você ou sobre o que Deus é para você. E é na mente que começa a gerar essa ansiedade. E quando não é tratada, vai aumentando. Às vezes começa com uma coisa pequena, mas quando a pessoa menos espera, ela pode estar sofrendo com distúrbios e transtorno de ansiedade. A gente leu antes, né, em Provérbios 23:7, né, como o homem pensa em seu coração, assim ele se torna. Né? Como o homem pensa em seu coração, assim ele se torna. Né? Então, os nossos pensamentos, quando tu pensa em preocupação, quando tu pensa nos teus medos, você vai atrair isso. Né? Você vai trazer aquilo para a tua realidade. A palavra nos diz aqui, né? Pense nessas coisas. Tudo que for nobre, tudo que for agradável, tudo que for digno de louvor. Né? Pense nessas coisas. O tempo que eu sofri com ansiedade, foi mais ou menos um ano, um pouco mais de um ano ali. Eu aceitei a Cristo, né? Continuei ansioso. Eu estava beirando ali a depressão, com muito pensamento ruim na cabeça, até pensamento suicida, dependendo do dia que eu me encontrava. Eu tive um encontro com Cristo, né, aqui nessa igreja, então tudo mudou. Né? Desde o primeiro na real que eu vi, tudo mudou. O sentimento que estava girando no meu coração era diferente, mas a ansiedade ela continuou ali, e eu continuei tomando remédio. Até que no discipulado eu estava com o Eduardo, a gente ia seguindo a apostila, ia conversando, ia tratando algumas áreas da nossa vida, da minha vida. E eu falei para ele, eu tenho ansiedade há muito tempo, tenho um remédio. E ele, né, batendo nessa tecla, né? Isaías 53, Isaías 53, Isaías 53. Jesus levou toda a enfermidade, né? Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Né? O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados, né? Ele sempre falando isso, né? Cara, Cristo já levou isso daí, já morreu por isso, não precisa mais ficar tomando remédio e tal. E eu pensando, não, mas amém, amém, e continuava tomando remédio. É o dia que, tipo assim, o tratamento da ansiedade, eu lembro que quando eu fui correr atrás disso, né, pensando, pô, preciso resolver isso, né, tá me atrapalhando muito, eu preciso saber o que é isso, né. Então eu fui no psicólogo e ele falou, de acordo com o que você falou, você tem ansiedade. E aí passou o tratamento, né, passou medicação e aí eu fui pesquisar, né, pesquisar tudo assim sobre ansiedade. Pesquisar, ver com especialistas, né, psicólogos, psiquiatras, e toda essa galera, né, tipo assim, via vídeos no YouTube, em sites, no Google, e todos eles falavam a mesma coisa. Pesquisar assim, ansiedade tem cura. Sempre assim, ansiedade tem cura. E a resposta era sempre a mesma. Sempre a mesma. Ainda hoje é a mesma. Eles falam assim, a ansiedade ela tem tratamento. Eles não falam que tem cura. Eles falam que tem tratamento. Então você pode reduzir ela. Pode diminuir. Com algumas técnicas que ensinam, também com a medicação. A medicação me ajudou bastante. Não tirou a ansiedade, mas reduzia ela. Mas que dias que dava uma atacada. Quando eu ia fazer alguma coisa importante, assim, quando tinha algum evento, ou eu simplesmente acordava daquele jeito. Mas o remédio ele ajudava bastante. Era legal, me sentia bem tomando ele. Ajudava bastante. Só que daí, depois de um tempo, eu tive que aumentar a dose. Eu tomava um comprimido de 50 miligramas. Aí depois eu tive que tomar, era um comprimido de 25 miligramas. Aí depois aumentou para 50 miligramas e passou a ser 2 comprimidos todo dia.
Ainda não me tirou a ansiedade. Reduziu mais ainda, só que eu continuava ansioso. Mas eu estava em Cristo, certo? Eu tinha tido esse encontro com Cristo e uma parte dessa paz eu já tinha pegado por mim. Né? Não tinha mais nada de depressão, nem nenhum pensamento ruim. Estava me sentindo bem na igreja e estava até um pouco confortável, vamos dizer assim, mas eu ainda era ansioso. Eu ainda dependia daquele remédio. E sem aquele remédio eu ficava ansioso. Né? E a dependência que isso causa não era uma dependência de ser viciado no remédio. Não era viciado no remédio, isso aqui é uma coisa que acontecia. Eu tomava remédio de manhã e ia trabalhar, ia seguir meu dia. Né? Tomava de manhã e ia trabalhar, todo dia eu tomava. Tomava antes de sair de casa. Às vezes tomava quando chegava no serviço. E aí acontecia de eu esquecer de tomar o remédio. E não fazia diferença nenhuma no meu dia. Não fazia diferença nenhuma. Até o momento em que eu me lembrasse que eu tinha esquecido de tomar o remédio. Quando eu me tocava que eu esqueci, aí acabou. Ia, ia tudo por água abaixo. Você vê como é que é? É uma coisa que está na nossa mente. Mas ela está ali. Não é um engano, não é uma ilusão. É uma doença, é diagnosticado como uma doença. Existe tratamento e existe remédio para isso. Eu tomava todo dia de manhã e conseguia levar um dia tranquilo, assim. Às vezes ficava um pouco mais ansioso, às vezes menos, mas tomava esse remédio e reduzia bastante. E às vezes eu esquecia de tomar o bendito do remédio. E aí, chegava ali meio-dia, 2 horas da tarde, 3 horas, ficava de boa. Não me tocava que eu tinha esquecido, aí tá bom. Aí o coração começava. Começava a disparar. Eu não me lembrava que tinha esquecido de tomar um remédio. Até que começou a me incomodar aquele velhinho. O Eduardo toda a vida falando, Isaías 53, toda hora falando. E eu pensei assim, cara, quer saber, isso tá me incomodando demais já. Tinha que pegar receita, ir lá no posto, pegar remédio, ir pra casa, ia pegar o remédio, tinha que pegar uma guia, pegar receita de novo, pegar mais remédio, estava começando a me incomodar. Por mais que já não era uma coisa que estava me travando tanto como no início, até por conta do tratamento, porque como eu estava em Cristo, eu me sentia melhor já. Mas eu ainda dependia daquele remédio para ter essa paz. É o momento que eu pensei assim, quer saber, cara, eu vou parar de mais aqui. O Eduardo está certo, eu tenho que aceitar a palavra, né, porque a palavra ela é verdadeira, ela não erra. Deus não é homem para mentir. A palavra dele, ela sempre se cumpre. Ela sempre se cumpre. Então eu fiz uma oração. Se eu não me foi aqui na igreja, no culto, na real, eu acho. Era culto de oração, não tenho certeza. Fiz uma oração. Não quero mais tomar esse remédio. Livre de minha ansiedade. A primeira oração que eu fiz foi assim, né? Tira de mim toda a ansiedade. Não quero mais ser ansioso por nada e tal. Só que eu continuei tomando remédio. Eu continuei tomando remédio com ansiedade. E aí passou um tempo, passou um dia assim, eu estava ansioso ainda. Passou uma semana e eu continuava ansioso. Passou 2 semanas e eu continuava ansioso, não tinha feito efeito. Eu pensei, cara, não queria largar o remédio, né? Com medo. Eu queria que Deus tirasse a ansiedade primeiro, para depois eu parar de tomar o remédio. Não é assim que funciona. Né? A gente sabe que não é assim que funciona. Faltava fé. Né? Faltava essa fé. Então eu decidi tomar vergonha na cara, né? E assim, não, eu vou orar de novo. E orei de novo. Senhor, tira de mim toda a ansiedade. Eu não quero depender de remédio. Eu quero depender apenas de ti. Eu orei dessa forma. E não tomei mais remédio. Não tomei mais. E é engraçado que às vezes a gente ora por alguma coisa, por alguém, por qualquer coisa que a gente ora. E às vezes a gente esquece. É fácil para a gente esquecer que a gente orou. Eu só fui me tocar que eu não tinha mais nada de ansiedade uma semana depois. Eu não tinha tomado, peguei, joguei tudo na gaveta, deixei lá. E eu acordei um belo dia e pensei, peraí, tem alguma coisa estranha aqui. Eu não estava mais ansioso. Não senti nenhum tipo de ansiedade. Mas isso demandou alguma coisa, algo a mais. Dependia de mim, né? Como eu já falei, né? Tudo que o Senhor tem para nós, Ele já nos deu. A parte dele já está feita. Né? Basta a gente tomar posse disso. No livro em Hebreus capítulo 11, versículo 6, a gente conhece bem essa passagem, né, que sem fé é impossível agradar a Deus. Isso é uma verdade, né? Sem fé a gente não consegue agradar a Deus. O mínimo que um cristão tem que ter é fé. Né? Até porque
pela graça de Deus que a gente é salvo, né? Pela nossa fé em Cristo. Então a gente tem que ter fé em Cristo e a gente tem que ter fé para outras coisas. A gente tem que ter fé para ver coisas acontecendo na nossa vida. Né? Então, sem fé é impossível agradar a Deus. A partir disso daí, eu creio que a gente sabe que para tudo há um propósito. Né? A gente vê na palavra que há um propósito para todas as coisas debaixo do céu. E isso eu acho que foi necessário que acontecesse, né, para que eu entendesse algumas coisas. Né? A partir daí eu descobri, né, que a palavra já é o suficiente para nós, mas a gente parece que sentir, tem que experimentar, a gente vê acontecer na nossa vida, para a gente, pô, é verdade, pô, acontece, é dessa forma. E isso abriu a minha mente, abriu meu coração para mim entender o que o Senhor faz por nós. Mas isso depende de nós, depende da nossa fé. O quanto a gente quer aquilo, basta a gente acreditar, basta a gente querer aquilo de verdade, não falar só da boca para fora. Né? O meu pai, alguns aí conhecem ele, o pastor José, né? José Moreno, alguns conhecem como Zezinho. Ele é um exemplo, né? Um exemplo para mim, um exemplo de fé. Ele conta uma história que chega até a ser engraçado. Nós morávamos lá em São Paulo, em Mauá, no Jardim Oratório, no IP, e ele era pastor lá, ele tinha a igreja dele lá, e tinha construído lá, né, umas barracas, e não tinha piso, né? Construindo, não sobrou dinheiro para comprar piso. E ele pegou e orou. Pensou, Senhor, eu quero colocar piso na minha casa. Só que eu quero piso importado. Ele teve essa ousadia, ele falou, eu não quero qualquer piso, eu quero piso importado. Bem assim, olha a diferença da oração dele para a minha oração. A atitude que ele teve, a intrepidez, a ousadia que ele teve de orar daquela forma. E demorou um tempo, ele estava andando na rua e viu os caras numa construção, num prédio, de um cara que tinha bastante grana, um cara que tinha, não sei se foi empresário, um cara que tinha bastante dinheiro, assim. E os caras estavam retirando o piso da casa que eles estavam construindo. Aí ele, né, achou estranho, né, perguntou, vocês estão tirando o piso da casa que vocês estão construindo? Aí a gente falou, o cara comprou o piso, escolheu o que ele queria, e na hora que nós montou tudo, ele foi lá e não gostou da cor, mandou nós tirar tudo fora. Aí ele falou, vocês vão fazer o que com esse piso? Não, a gente vai deixar aí. Falei, mas eu posso pegar? Ele pode. Ele pegou aquele piso. Estava novo, tinha sido acabado de colocar. Né? Eles não quebram, eles conseguem retirar o piso inteiro. Né? E o piso era um piso importado. Era importado o piso. Então, tipo assim, é engraçado, mas tipo assim, é real isso. É real. Sem fé é impossível agradar a Deus. E Deus honra a gente. Mas tem coisas que dependem de nós. A gente, como eu já falei, né? Cristo já fez o que ele tinha que fazer. Ele já fez a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa parte também. Assim como a salvação ela é individual, a nossa fé também. Eu não posso ter fé pelo Eduardo, o Eduardo não pode ter fé por mim. Eu tenho que ter a minha fé, né? Senão acontece da pessoa só ver milagre acontecer na vida do outro e nunca na vida dela. Voltando ali para aquela questão da ansiedade, né? Da depressão, esses transtornos, são emoções que a gente tem dentro de nós. Isso atrapalha. A gente sabe que o lado emocional de uma pessoa pesa bastante nas decisões que ela toma na vida dela, em algumas coisas que se desencadeiam, né? Essa parte emocional. Tem gente que é mais controlada emocionalmente, tem gente que tem descontrole emocional. Tem gente que fica bravo, que quebra as coisas, tem gente que é emotiva, que chora por qualquer coisa. Isso é uma parte emocional da pessoa. E a gente sabe que Deus nos fez dessa forma, mas a gente é responsável por administrar isso dentro da gente. Não deixar isso tomar conta de nós. Então, essa parte emocional, ela é algo que tem que ser cuidado, né, por qualquer pessoa, né, seja cristão ou não, mas nós que somos cristãos temos que cuidar ainda mais. Temos que cuidar ainda mais. Né? Eu tenho um homem, já é falecido, ele morreu em 72, o nome dele é Wang Lee. Ele foi um influente líder cristão chinês no período anterior ao regime socialista. Né? Ele tem uma frase que é: o inimigo número 1 dos cristãos são as emoções.
Eu não sei, eu não posso dizer que é o inimigo número um, mas eu posso dizer que é um inimigo sim. É algo que a gente vê que muita gente se afasta da igreja por, às vezes por uma mágoa com alguém, por se irar com alguém, por ficar triste, por ficar abalado psicologicamente com alguma coisa. A gente vê que isso é algo que acontece bastante. Né? Geralmente quando a pessoa se afasta da igreja é por causa de algum problema. E geralmente é um problema com outra pessoa, o problema dela mesma, algo que abala o emocional dessa pessoa. Então é algo que a gente tem que dar a devida atenção para isso, né? A gente tem que cuidar do nosso corpo, a gente tem que dormir, descansar, a gente tem que tomar água para ficar hidratado, e com a nossa mente não é diferente, faz parte do nosso corpo, a gente tem que cuidar, né? Ter hábitos saudáveis, mas prestar atenção em quais estão sendo nossos pensamentos, né? O que a gente tem pensado, né? Como a gente viu na palavra, né? Pense nessas coisas. Né? Muitas vezes a gente se pega pensando em alguma bobiça, né? Só que às vezes a gente pensa em algumas coisas morosas, algumas coisas, alguma malícia, e às vezes a gente tem alguns pensamentos como um pensamento de desânimo, por exemplo. Algum pensamento, qualquer pensamento desse tipo. E a gente tem que cuidar para não alimentar isso dentro de nós. Né? Porque a gente viu ali em Provérbios, né, como o homem pensa em seu coração, assim ele se torna. Então você traz aquilo para a tua realidade, aquilo reflete na tua vida. Assim como a ansiedade ela começa na mente e termina no corpo, né, com sintomas físicos. Tanto como eu falei daquela mulher, né, que estava até procurando um cardiologista, né, porque ela estava com medo que pudesse ser é, alguma coisa na parte cardiovascular, algum ataque do coração, alguma coisa assim. Né. A palpitação era muito grande, os tremores, né, não conseguia dormir. Né, e ela foi buscar isso, né? Eu fiquei meio cabreiro. Na hora que ela falou aquilo pra mim, eu fiquei pensando, pô. Aí eu fiquei meio assim, né? Não vou repreender, né? Tipo, a gente sabe da onde que veio aquela cura. A gente sabe que o cara, ele não tinha um dom de cura. A gente sabe que era espíritos que estavam operando através dele, porque a palavra nos diz isso. Eu fiquei um pouco sem jeito de falar pra ela, é porque ela até abriu um sorriso no rosto quando falou desse benzedeiro, né? E o outro cara também, né? Não, realmente dá certo isso dali, não sei o que, dá certo. E ela foi curada, né? Só que durou pouco tempo. Logo voltou e voltou pior. E muita gente são leigas, né? Muitas pessoas são leigas nesses assuntos e recorrem à solução que elas têm, né? A resposta que ela pode encontrar. Né? Hoje, a resposta que a gente busca é sempre no Senhor. A gente sempre intercede, sempre ora, mas tem muita gente que não tem essa paz. Né? Não tem essa paz que nós temos. Né? Porque a paz que nós temos, ela não é qualquer paz. É a paz que excede todo entendimento. É a paz do nosso Deus. Né? E muita gente está lá fora sofrendo porque não entende isso. Não entende que tem um consolo que pode trazer alívio para a vida dela. Né? E a gente tem um papel, eu creio que a gente tem um papel fundamental de estar ali para poder ajudar essas pessoas. Né? Assim como o Eduardo foi um fator para a cura ali da ansiedade da minha mãe, que era algo que durante anos ela não conseguia se livrar, não era algo simples, não era algo fácil. Os médicos não conseguiam dar uma resposta definitiva para ela, não conseguia dar um remédio, não, esse remédio vai dar certo. Ela já trocou de remédio várias vezes. Ela trocava direto de remédio, sempre acrescentava mais, até chegar ao ponto de tomar 5 tipos de remédio. E não tinha paz. Não tinha paz. Era cada vez pior. Na ansiedade e até na depressão. Então, estava tomando remédio para depressão, 3 mais para ansiedade. Não tinha essa paz, né? Até que ela recebeu essa palavra. Né? E essa palavra, ela não serve apenas para nós, né? Para os nossos irmãos que estamos em Cristo. É a palavra que a gente pode levar para as pessoas lá fora. Porque tem muita gente que está sofrendo, que está perecendo, né? E infelizmente, né, boa parte delas estão sendo condenadas, né? Porque não alcançou a salvação, não tem Cristo na vida delas. Né? Ali quando essa mulher falou aquilo, né, que tinha dado certo, lá o benzedor, só que aí passou um tempo, voltou e voltou pior. E ela não, mas o cara é bom, ele sempre é educado, é gentil, sempre me convida para ir lá para fazer orações, reza, tem que voltar lá qualquer dia disso. E aí na hora eu não sabia muito bem o que falar, né? Na hora que eu estava saindo eu peguei e aproveitei a deixa para falar, né? Olha, eu já sofri ansiedade também. Eu já sofri ansiedade e eu também tomava remédio.
mas não deu certo, não funcionou, não fui curado com isso. Até o momento que eu orei também, só que eu orei para Deus. E Ele me tirou a ansiedade. Ele me tirou e eu já não tomo mais nada. Na hora que eu falei assim, não deram muita bola, né? A pessoa falou, só assim mesmo, é só coração, né? Aí saí da sala. Eu pensei, bom, eu pude testemunhar pelo menos que eu tinha ansiedade e me libertei, né? Me libertei graças ao nosso Deus, né? Não bastou muita coisa, não precisou de muita coisa. Eu não precisei fazer 40 dias de jejum, 30 dias de jejum. Eu apenas orei, né? E, tipo assim, eu fiquei pensando depois, né? Pô, eu fiquei tanto tempo, tipo, na igreja, já era cristão, já tinha me batizado. E sofria com isso. Eu praticamente estava sofrendo o que estava querendo. Eu não tinha entendido isso ainda. Não tinha entendido essa palavra. Até o momento que eu recebi aquilo. Então eu fiquei até pensando depois, né? Por que eu não orei antes? Né? Esperei tanto tempo a orar, né? E então só apenas isso, apenas eu orar e colocar fé. Eu orei, sem fé da primeira vez, não deu certo. Da segunda eu orei com fé e deu certo. Eu creio que no instante que eu orei, eu com certeza já fui curado. Eu só não me dei conta. No dia seguinte, eu também não me dei conta. No outro dia eu também não me dei conta. Passou mais ou menos uma semana assim, até eu perceber que tinha alguma coisa diferente em mim. Que alguma coisa tinha mudado no meu coração, na minha mente. E foi essa libertação, essa cura, né? que hoje serve como testemunho. Né? Então eu queria deixar isso aqui, né? Essa palavra na tua vida, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, né? E algumas coisas são impossíveis para nós, mas para Ele não. A gente tem que entregar nas mãos dele, decidir com Ele, né? Isso, é, como eu falei, abriu a minha mente, abriu meu coração. Né? Eu comecei a ter mais experiências por conta da fé. Né? Eu estava muito tempo juntando dinheiro, fiquei mais ou menos 3 anos juntando dinheiro para comprar um carro. Né? E nunca dava certo. Fiquei 3 anos. Aí estava no mundo juntando esse dinheiro e nada. Né? Até que estava na igreja, estava começando a orar, estava orando ali, e eu pensei, pô, mas eu posso orar por isso, por que eu não posso pedir uma benção? Eu posso pedir também. Então eu comecei a orar por isso, aí não demorou, eu consegui um carro, né? Então meu cunhado até que conseguiu esse carro ali para mim, né? Um carro assim do jeito que eu queria, né? Carro completinho, reto, rebaixado. Mas, mas quando eu comprei estava rebaixado, não foi culpa minha. E eu consegui esse carro, né? Consegui uma parcela ali que coubesse no meu bolso, né? Só que aí foi passando o tempo e foi ficando apertado, né? Começou a vir algumas as contas ali, a gasolina também. E aí o meu irmão, ele começou a trabalhar no mercado, no Rio, né? Como eu moro no Serafim, eu tinha que levar ele, né? Porque como veio a pandemia, a gente ficou sem transporte de ônibus, né? Porque ele ia para a escola com ônibus e ia direto para o serviço. E aí veio a pandemia e não tinha mais aula. Eu tinha que sair mais cedo do meu serviço com o meu carro, ir lá, pegar ele, levar no Rio e voltar, né? Fazer todo dia esse trajeto. Comecei a gastar muita gasolina. E esse dinheiro, esse valor já começou a fazer diferença no meu salário. Né? Então, estava ficando cada vez mais apertado o meu salário. E aí eu pensava assim, pô, cara, tá complicado agora, né? E cada vez ia piorando, ia piorando, ia piorando. E fiquei uns 6 meses, assim, mais ou menos, bem apertado assim, sabe? E eu pensando, pô, mas eu tô dizimando, tô ofertando certinho, né? Por que tá ficando tão apertado? E parecia que eu não via para onde estava indo o dinheiro, né? Tava ficando cada vez mais apertado, mas tipo assim, eu conseguia pagar as contas certinho, né? Conseguia pagar todas as contas. Né? Sobrava muita coisa, mas eu conseguia pagar as contas. Até que chegou um momento que eu já não estava conseguindo pagar todas as contas. Tinha conta que ficava para trás, uma ou duas contas para trás. E eu ficava assim, pô, mas não tá certo isso, né? O que tá faltando? Sendo que eu não estou gastando nada mais. E caía o pagamento, fazendo hora extra, todo sábado, economizando. E por algum motivo, no final ali do mês, faltava dinheiro para pagar as contas. E eu pensava, pô, eu quero pelo menos pagar minhas contas, né? Quero estar certinho ali. E aí eu comecei a orar. Comecei a orar, Senhor, intervém na minha vida financeira. Né? Não sei o que está acontecendo, por que eu estou passando esses apertos, né? A ponto de deixar alguma conta para trás, aí tem que pagar no outro mês, aí tem que pagar alguma atrasada. Né? Coisa que não acontecia, sempre que eu pegava dinheiro, eu pagava minhas contas certinho. Tirava o dízimo e pagava todas as minhas contas. E aí começou a acontecer isso, né? Mesmo fazendo hora extra e economizando, começou a faltar dinheiro.
E aí eu pensei, pô, cara, vou orar por isso daí. E pedi pra Deus, né, pra tomar conta da minha vida financeira, porque eu tinha saído do meu controle. Eu não sabia pra onde estava indo o dinheiro. Comecei a orar e nada, só piorava. Né? Passava mês e piorava. Aí teve um mês que eu acho que eu atrasei 2 contas, não consegui pagar no mês. Aí eu fiquei sem dinheiro pra mim pagar a gasolina do meu carro. Eu tive que pegar 50 pila do meu irmão pro carro pra colocar de gasolina. Aí faltou gasolina ainda para aquele mês, eu tive que pegar 100 pilhas emprestadas, né, com a minha. E aí tava ficando sem gasolina, realmente, chegando ali, né, o pagamento. E cada vez que eu mais apertado. E eu orando ali, né, não, vou perseverar, não vou desistir, né. Orando, pedindo para Deus, e cada vez ficando pior, né. Aí os irmãos aí sabem que eu faço Muay Thai, né, treinei na LA e na Life. Aí a gente tem a graduação, né, em outros artes marciais tem a troca de faixa, né, as faixas coloridas. No Muay Thai não tem, é o tragédia. A gente faz a graduação e pega uma cor nova, né. E eu nunca perco uma, eu sempre aproveito, né, é como se fosse uma prova, né, tipo um Enem. Se você não vai naquele dia, tu perde, tu pode fazer até a próxima data. Então, sempre que tinha, eu tentava fazer ali na data, né. Só que tinha um valor para isso, né. As iniciais é 120, 150, 160, essa era 170 pila. Eu disse, pô, tem que pagar, né? E era vista. Aí eu paguei 170 pila. Aí foi mais aquele dinheiro naquele mês. Né? Eu pensei, não, mas não é tudo certo. Vai dar dinheiro que chega. Né? Passou um tempo, meu irmão foi tomar banho no chuveiro, aí o chuveiro queimou, pegou fogo, né? Literalmente, assim, começou a pegar fogo no chuveiro. Aí pegou a carne, chegou lá, apagou o fogo. Eu olhei aquilo e pensei, pronto, agora mais essa. Né? Tava lá tudo preto, chuveiro. Tudo preto. E eu pensei, não, mas glória a Deus, né? Eu tomar um banho de canequinha, tá bom. É, tudo no mesmo mês aconteceu. Eu tava lá, não, mas glória a Deus por isso daí. Aí acordei de manhã para trabalhar, ia fazer hora extra, fazer um café, acabou o gás. E eu pensando, né, meio, cara, não pode ser verdade das coisas que. Aí fui trabalhar, né? Aí e com aquele pensamento, né, pô, já acabou o dinheiro, não tem mais o que eu fazer, tem dinheiro. Mas continuei orando, né? E eu aprendi uma coisa, né? Que quando você tem um problema e você murmura, você reclama, você não resolve ele e você ainda desagrada a Deus. Né? Então eu aprendi isso, a não murmurar, não reclamar. Né? A palavra diz, né? Em tudo dai graça. E eu aprendi isso, né? Coisa que eu pensei que eu não ia aprender, que eu ia ficar revoltado. Né? Se fosse o Lucas de alguns tempos atrás, com certeza ia murmurar, ia ficar revoltado. Senhor, por que comigo? Ia ficar desse jeito. Né? Mas não, eu estava voltando da academia, dirigindo o carro, na reserva, né? Para chegar em casa, só que me veio um pensamento assim, cara, eu não vou reclamar. Sabe por quê? Porque eu vou chegar em casa, eu vou ter minha geladeira, meu armário vão estar cheio de alimento, eu tenho luz na minha casa, eu tenho água, eu tenho uma cama, eu tenho uma casa para morar, eu posso ir e vir, eu estou com o tá na reserva, mas está andando ainda. Eu vou chegar em casa, eu vou ter isso, né? Muita gente não tem. Não tem uma casa para morar, não tem um conforto. Né? Comecei a pensar dessa forma, pô, eu tenho saúde, eu tenho isso, então graças a Deus por isso. Né? Falei, glória a Deus, fui para casa. Eu fiquei com esse pensamento na cabeça. Né? Porque ainda pensava, pô, mas não está certo. Por que eu estou passando tanto perrengue e se eu estou dizimando e portando tudo certinho? Eu continuei orando. Não, continuei orando. E pedindo para Deus abrir alguma porta para ele intervir. E aí eu conversei com um rapaz lá no meu serviço. Ele trabalha na Rovtex, ele sai de lá e ele vai direto para outro emprego. Ele trabalha numa serraria, né, de madeira. Ele sai da Rovtex e vai para essa serraria. Né? Ele trabalha tipo, umas 8 horas na Rovtex e 4 horas lá nessa serraria, todo dia. Eu pensei, pô, ele deve tirar uma nota fazendo isso, eu vou fazer, né? Porque, né, se eu trabalho, eu recebo. E foi aquele pensamento, pô, vou fazer isso feliz. Só que daí eu comecei naquela voz dentro de mim para mim não fazer. E, mas por que eu não posso fazer isso? Né? E eu entendi, né, que eu tenho discipulado, né? Discipulado na segunda, na quarta, no sábado, tem culto na terça, no sábado, no domingo, tem GC, né? Tem um tempo que eu tenho que tirar as horas de oração, em palavra. Eu sabia que se eu começasse esse trabalho, eu aceitasse, se eu fosse lá, eu ia perder esse tempo. Eu sabia que isso ia acontecer. Porque aquela voz dentro de mim, pô, e as contas? Eu tenho que pagar as contas. Né? Eu preciso de dinheiro, né? O mínimo para pagar todas as contas. E pensando, cara, será que eu vou? Será que eu não vou?
será que eu não vou? Eu comecei a orar. Estava sempre orando por isso, né? Até que eu me graduei, né? Eu peguei a azul clara no Muay Thai. E aí ficou sem professor na minha academia. Né? Na academia que eu ficou sem professor. Ele saiu porque ele teve o Covid, ficou internado 3 meses, voltou, tá bem agora, graças a Deus. E ele voltou, mas ele falou que ele não vai mais dar aula. Ele vai ser aluno, mas ele não vai mais dar aula. E aí eu conversei com o mestre da academia, ele falou que eu podia, conversei com meus professores, eles me incentivaram. Os 2 professores foram lá conversar com o dono da academia, falaram, pode confiar que ele é cuidadoso, ele capricha, ele toma cuidado nas coisas, ele é um rapaz correto, ele vai ser bom aí. E o cara concordou, e agora eu dou aula de Muay Thai na academia. Eu cheguei lá e perguntei pra ele, tá aí, agora deu tudo certo lá, posso dar aula? Daí o dono da academia falou, pode. Aí agora a gente fez os pagamentos de como é que vai ficar, né? E como tu paga 80 pila de academia para malhar, né? Então não precisa pagar mais nada, agora pode malhar normal. Né? Então até isso eu me poupou de dinheiro. Né? E eu pensando, eu acho que aquela oração que eu fiz sem fé, a que eu fiz com fé depois, ela teve um propósito para estimular isso dentro de mim. A gente sabe que sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu entendi aquilo ali. Né? Entendi que ali tomei posse daquilo ali na minha vida. E eu só posso implementar essas coisas, mas depende de nós. Né? De ter essa fé. Né? Eu queria deixar essa palavra na tua vida aí. Amém ou não amém?